Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, nesta oportunidade nós vamos fazer um vídeo e vamos tratar sobre o anticristo e sua origem. De onde virá o anticristo? O anticristo, ele nascerá em qual nação? O anticristo, ele será um gentil? O anticristo, ele será um judeu? Enfim, o que a Escritura diz sobre o anticristo e sua nacionalidade? Será que podemos demonstrar à luz da Bíblia Sagrada qual é a nacionalidade do anticristo? Bom, você é convidado para continuar assistindo este vídeo e vamos nos debruçar nas páginas da Bíblia Sagrada e vamos ver se nós encontramos uma resposta para estas perguntas, ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre nós, seja sobre todos os que a partir de agora estão assistindo este vídeo, amém? Bom, é muito divulgado a ideia no meio dispensacionalista, diga-se de passagem, que o anticristo, ele será um judeu, que ele nascerá em Israel. Essa ideia, ela é muito divulgada, repito, no meio dispensacionalista, nas igrejas pentecostais, neopentecostais, também as igrejas batistas. Boa parte delas, dos batistas, eles são dispensacionalistas e eles acreditam que o anticristo, ele será um israelita. Agora, a minha pergunta é: o que a Bíblia Sagrada tem a dizer sobre a nacionalidade do anticristo? Será que a Bíblia Sagrada, ela ensina realmente que o anticristo, ele será um judeu? Vamos começar aqui por Daniel 9, capítulo 9, 27, ok? E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, de acordo com os intérpretes de linha dispensacionalista, os futuristas, por assim dizer, não só os dispensacionalistas, mas os intérpretes futuristas, boa parte do cristianismo, boa parte dos intérpretes cristãos, eles entendem que temos aqui a pessoa do anticristo fazendo uma aliança com o povo judeu. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. Bom, teríamos aqui a pessoa do anticristo fazendo uma aliança com o povo judeu. Ok? Agora, a partir daqui eu quero lhes dizer o seguinte: essa ideia, essa interpretação, eu quero lhes dizer a partir de agora que ela é uma reinterpretação. Ok? Porque a interpretação original, ela vê aqui a pessoa de Antíoco IV Epífanes, que reinou entre os anos 175 a 163 a.C. Quem foi Antíoco? Antíoco foi um rei seleucida
que perseguiu ferozmente os judeus. Perseguiu, e ele fez de tudo para exterminar os judeus e a fé judaica. Então, historicamente falando, nós temos aqui Antíoco IV Epífanes, tá bom? Fazendo de fato uma aliança com um grupo de judeus, encabeçada por um sumo sacerdote. E como nós sabemos, Antíoco ele não era um judeu, ele era um seleucida. Ele era um seleucida, ele não era um judeu. Então aqui eu passo a lhe dar a interpretação histórica para esta passagem. A interpretação original, antes de Cristo vir ao mundo, foi assim que os judeus viram e é assim que muitos judeus até hoje veem. Aliás, é assim que os judeus veem. Os judeus veem aqui Antíoco IV Epífanes. Bom, o paralelo para esta passagem nós temos em 1 Macabeus capítulo 1 e versículos 12 a 16, tá bom? Você pode ler o primeiro livro de Macabeus capítulo 1 e versículos 12 a 16, e lá você vai ler sobre as atrocidades que Antíoco perpetrou contra o povo judeu. Como eu lhe falei, da parte dos cristãos nós temos aqui uma reinterpretação. O texto é retrabalhado pela igreja cristã, e de sorte que se vê aqui o anticristo, ok? Se vê aqui o anticristo. Agora a questão é o seguinte, mas onde está escrito que o anticristo será um judeu? Bom, mesmo nós trabalhando a ideia de uma reinterpretação, mesmo se aceitando que aqui seja o anticristo, tendo Antíoco IV Epífanes como protótipo do anticristo, ainda assim o texto aqui ele não favorece a ideia de que o anticristo será um judeu, ok? Não favorece, tá bom? Não favorece, e aí você continua a perguntar, e de onde foi tirado esta ideia? Nós vamos aqui para João, capítulo 5, versículo 43, o que diz? Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Bom, este versículo aqui é um outro versículo usado por aqueles que acreditam que o anticristo será um judeu. Aqueles que acreditam que o anticristo será um judeu, eles se utilizam desta leitura aqui, dizem que nesta passagem aqui está se insinuando, está se dizendo que o anticristo será um judeu. Bom, aqui vai a minha pergunta, será que Jesus realmente está dizendo que o anticristo será um judeu? Outra coisa, será que Jesus aqui ele está falando realmente do anticristo? É importante nós fazermos esta pergunta, ou estas. Primeiro, será que Jesus está falando aqui realmente do anticristo? E caso se trate do anticristo, veja, caso se trate do anticristo, não estou dizendo que se trate. Será que este versículo também ele serve como prova de que o anticristo será um judeu? Bom, eu quero dizer aqui para os senhores que este versículo ele sofre outras interpretações, esta não é a única. Alguns dizem que, na verdade, o que Jesus falou aqui teve o seu cumprimento em Simão Bar Kokhba, que foi um falso Messias entre o povo judeu, que encabeçou os judeus a se rebelarem contra Roma. Isso aconteceu entre os anos 134 e 135. E, além da destruição que Roma infligiu aos judeus no ano 70, os historiadores afiançam que esta destruição nos dias de Simão Bar Kokhba, os falsos messias,
foi ainda pior, foi ainda maior. Inclusive Justino Mártir, ele dá notícias desta destruição, bem como de Simão Bar Kokhba. De acordo com muitos intérpretes, ou alguns intérpretes, este versículo aqui, ele teve o seu cumprimento ali na rebelião de Simão, encabeçada por Simão Bar Kokhba contra Roma. Ok, meus irmãos? Eu estou dando essas interpretações para você ver que não existe apenas uma interpretação. Bom, aí você pergunta, professor, mas eu quero saber realmente se este texto fala do anticristo ou não. Bom, meu irmão, assim entenderam os pais da igreja. O máximo que eu posso lhe dizer sobre isso é que desde os pais da igreja que este texto ele é citado como fazendo alusão ao anticristo. Ok, irmão? Desde os pais da igreja que este texto é citado como fazendo alusão ao anticristo. E os mesmos que veem aqui o anticristo também veem o anticristo como um judeu. Tá bom? É assim que o texto é trabalhado entre os pais da igreja. Mas de onde se originou a ideia clara de que o anticristo realmente será um judeu entre os pais da igreja? Bom, até onde vai o meu conhecimento, a minha pesquisa, se você tem conhecimentos mais aprofundados, não tem problema, você pode aí comentar e dizer, professor, encontrei em outra obra assim, mas até onde vai a minha pesquisa, o primeiro escritor da patrística a dizer que o anticristo será um judeu e ainda indicar a tribo foi Irineu de Leão, em seu tratado contra as heresias. Eu quero ler aqui no livro de Irineu de Leão, 5º livro, capítulo 30, verso 2. Olha o que ele diz aqui, Jeremias não somente indica a instantaneidade da sua vinda, mas também a tribo de onde ele virá, com estas palavras: ouviremos o barulho da velocidade dos seus cavalos vindo de Dan, pelo relinchar dos seus corcéis em corrida. Toda a terra se turvará, e ele virá e devorará a terra e o que ela contém, a cidade e os seus habitantes. É esta a razão pela qual esta tribo não será contada no Apocalipse entre as que se salvam. Bom, veja que de acordo com Irineu de Leão, o anticristo ele será um judeu e será da tribo de Dan. Essa mesma ideia, esse mesmo argumento, ele foi compartilhado por Hipólito de Roma. Tá bom? Santo Hipólito de Roma, ele também tinha, ou ele seguiu o mesmo parecer de Irineu de Leão. Irineu de Leão, ele escreveu esta obra talvez no ano 180 ou 190 da nossa era, já no final do 2º século, ok? E Hipólito de Roma, ele já escreveu no seu tratado Cristo e o Anticristo, ele escreveu ali já no 3º século, talvez no ano 220, 230, por aí assim. E Hipólito de Roma, ele segue a mesma opinião de Irineu de Leão, de que o anticristo será um judeu e virá da tribo de Dan. Então vamos lá. Mas à luz da Bíblia Sagrada, nós podemos ter uma pista de onde virá o anticristo? Bom, queridos, a primeira vez, biblicamente falando, a primeira vez em que o anticristo é citado de forma, não vou dizer que é a primeira vez que o anticristo é citado, claro, não, Paulo ele faz alusão ao anticristo, mas nos textos do Novo Testamento, a primeira vez que o anticristo é citado, bem como claramente é indicada a sua nacionalidade, é no livro do Apocalipse. Como professor, é no livro do Apocalipse. Bom, a besta que sobe do mar, ela tem um duplo sentido. Primeiro, ela representa o Império Romano dos dias do Autor Sagrado.
Segundo, ela representa o seu líder maior, o imperador. Tá bom? Que fique isso gravado na sua mente. Bom, repito, a besta saída do mar representa o Império Romano em primeiro lugar e depois o Anticristo, o imperador. O imperador. A prostituta, a mulher sentada sobre uma besta, e a besta ali é Roma, o Império Romano, a mulher é a cidade de Roma, capital do Império Romano. Ok, meus irmãos? Essa é a interpretação correta dos textos, ou do texto do livro do Apocalipse. Professor, e então o anticristo, ele virá de onde? Bom, de acordo com o autor do Apocalipse, o anticristo, ele é alguém que surgirá, porém, ele é alguém que já existiu na história no momento em que ele escrevia. O anticristo não existia, não estava vivo, mas já tinha vivido em algum tempo, e o mesmo autor assegura que aquele que existiu, que não existe, voltará à vida. Então, para o autor sagrado, as evidências internas do livro nos levam a isso. Para o autor sagrado, o anticristo é Nero. Como professor, é Nero. Ou seja, quando o autor sagrado escrevia o seu Apocalipse, a sua revelação, Nero estava morto. Repito, atente bem, quando o autor do Apocalipse escrevia o Apocalipse, ele deixa bem claro que o anticristo, que nós identificamos com Nero, estava morto. Ele tinha vivido, nós sabemos que o anticristo ele morreu no ano 68, tá bom? 2 anos antes da queda de Jerusalém e do templo. E o Apocalipse de João, ele é datado para o final do primeiro século, talvez o ano 90, 95, 98, outros colocam até para o ano 110, tá bom? Seja como for. Quando o Apocalipse foi escrito, Nero já estava pelo menos com 30 anos que tinha morrido. Então, quando o autor do Apocalipse escreveu, haviam lendas em torno da pessoa de Nero. Veja que eu falei em lendas, tá bom? Havia uma lenda, dentre as duas, havia uma lenda, quando o autor do Apocalipse escreveu o livro do Apocalipse, havia uma lenda que dizia que Nero, de fato, ele teria se suicidado, ele teria morrido. Mas ele retornaria do inferno. Ele subiria do inferno, ou seja, Nero ressuscitaria o corpo de Nero, ressuscitaria o espírito dele que estava no inferno, entraria no corpo ressurreto, e Nero, à testa de um exército parta, conquistaria o Império Romano e efetuaria uma grande e última perseguição contra a igreja. Para os primeiros cristãos, o imperador Nero, que foi o primeiro perseguidor da igreja, seria também o último perseguidor da igreja, cumprindo assim a profecia do anticristo. Bom, dada essa explicação que eu lhe dei, agora vamos para os textos bíblicos, que ficará comprovado o que eu estou lhe dizendo. Apocalipse capítulo 11. E quando acabar o seu testemunho, ele fala das 2 testemunhas, a besta que é o anticristo, que sobe do abismo, o abismo que é uma referência ao Hades, o habitat, vamos dizer, dos demônios e dos espíritos, inclusive de homens desencarnados, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Então aqui você vê que o autor está dizendo que a besta subirá do abismo. O abismo em questão aqui, irmãos, é o Hades. Essa mesma palavra abismo, ela é usada para o mesmo lugar que Cristo foi. Quem descerá até o abismo, a saber, trazer Cristo dentre os mortos?
Então o abismo aqui é uma referência ao Hades, E lá no 1 Coríntios capítulo 10, ou melhor, Romanos 10, lá diz que Cristo desceu ao abismo. Tá bom? Então o abismo aqui é o Hades. Quando o autor diz assim, e a besta que sobe do abismo, você sabe o que ele está querendo dizer? A besta que sobe do abismo, se o abismo é o Hades, quando o autor diz assim, a besta que subirá do abismo ou que sobe do abismo, ele está dizendo que o anticristo é alguém que já viveu. Como é que eu sei que o anticristo é alguém que já viveu? Pelo fato de ele estar no Hades, pelo fato de ele subir do abismo, pelo simples fato do anticristo ser alguém que subirá do abismo, isso prova que o anticristo é alguém que já existiu na história. E as evidências internas do livro do Apocalipse, conjugado da história, mostram que, na perspectiva do autor do Apocalipse, o anticristo é Nero, ressuscitado dentre os mortos. Ok? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13 e versículo 12. E a besta, veja que aqui é o Império Romano, que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças. Essas cabeças aqui da besta são imperadores, são 7 cabeças. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal fora curado. Lembra que em Apocalipse 11:7, João vê a besta subindo do abismo. E lembra que eu disse para você, quando ele diz, vi a besta subindo do abismo, ele está querendo dizer que o anticristo é alguém que já viveu. Quando ele escrevia, estava morto, mas essa pessoa reapareceria. E é Nero na história. Então, o que o autor está dizendo aqui? E vi uma de suas cabeças, ou seja, uma das cabeças do Império Romano, da besta, como ferida de morte. Essa ferida de morte aqui está falando da morte de Nero. Tá bom? A história diz que Nero, ele se suicidou. É uma das versões. E o autor, ele segue esta versão. É bem verdade que havia outras lendas, dizer que ele não tinha morrido, que ele não tinha se matado, que ele tinha fugido para a terra dos partas. E que futuramente voltaria acompanhado de um exército parta. Bom, essa segunda tradição de que Nero não tinha se suicidado, mas que ele tinha fugido pelo Eufrates para as terras da Pártia e que pelo mesmo caminho ele voltaria acompanhado de um forte exército para reconquistar o Império Romano e perseguir os cristãos. Essa segunda versão do Nero fugitivo, ela aparece nos oráculos sibilinos. Você pode ler nos oráculos sibilinos e lá diz que o fugitivo de Roma, ele passará pelo Eufrates, virá e conquistará a Itália e perseguirá os santos. Então, nos oráculos sibilinos, o anticristo é o imperador Nero. E a ideia que os oráculos sibilinos advogam é que, de fato, o imperador, ele não morreu, mas ele fugiu e retornaria como sendo o anticristo. Ok, meus irmãos? Mas vamos lá, mas qual é a ideia do autor sagrado aqui? A ideia do autor sagrado é que realmente Nero morreu. E quando ele escrevia, Nero estava morto, mas esse mesmo Nero que morreu, ele voltaria dentre os mortos, cumprindo assim a profecia do anticristo. Vamos lá. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Veja que a besta aqui já passa a ser o imperador. Como eu falei, a besta ela tem um duplo significado, é o império e é também o imperador. E veja que uma das cabeças da besta que foi ferida de morte, mas que foi curada, é uma alusão ao anticristo, que é identificado com Nero. E o autor, ele salta logo do anticristo como uma das cabeças e passa a identificar já o anticristo com a própria besta, o que ele de fato já fez em Apocalipse 11:7. Você vê que a besta que sobe do abismo ali, besta no grego terion, que sobe do abismo ali não é o Império Romano, ali é o anticristo, é Nero,
subindo lá desde o Hades, voltando à vida, ok? Então, o autor sagrado aqui, ele mais uma vez identifica a besta com o próprio anticristo. E toda a terra se maravilhou após a besta. Tá bom, meus irmãos? Outra alusão aqui ao fato de Nero ser o anticristo. Apocalipse capítulo 17, vamos ver aqui, 8. E a besta, aqui é o anticristo, que viste, e é Nero, tá bom? Eu faço questão de dizer para você que para o autor sagrado a besta aqui é Nero. Para o autor sagrado, repito, Nero foi o primeiro perseguidor da igreja e será também o último, porque será o anticristo. E a besta que viste foi, ou seja, existiu, e já não é, ou seja, no momento que ele escreveu, já não é, não existia. Onde é que ela estava? No abismo. É de lá que ele viu ela subir. E há de subir do abismo, ou seja, do Hades. E irá à perdição, ou seja, para o lago de fogo. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, que existiu, e já não é, ou seja, quando ele escrevia não existia, e ainda era, e já não é, ainda que é, ou seja, ainda virá. Para o autor sagrado, ele apresenta a besta em 3 tempos. Era, no passado existiu, não é, não existe no momento que ele escreveu o livro do Apocalipse, mas virá no futuro, ou seja, aquele que existiu, que no momento não existe, existirá. Com isso, o autor sagrado apresenta o anticristo como alguém que já existiu, que agora está no inferno, no abismo, no Hades, mas que de lá ele subirá, o seu espírito, e o seu corpo se refazerá, ressuscitará, cumprindo assim a profecia do anticristo, ok? Versículo 11. E a besta que era, ou seja, que existiu e já não é, não existe, é ela também o 8º rei. Veja que o autor antes ele já apresentou a besta como um dos 7 reis, como uma das 7 cabeças da besta. É ela também o 8º rei, e é dos 7 vai à perdição. Vamos aqui explicar por que o autor diz é também o 8º rei. Veja que o autor ele diz que as 7 cabeças são 7 reis. 5 já caíram, um existe, 6º, outro ainda não é vindo, 7º. Mas convém que venha. Tá bom? Ok, queridos, vamos aqui ler o versículo 10, vou ler aqui para você. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já é, ou seja, um existe, 6º, né? E o outro ainda não é vindo, 7º, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Veja que ele apresenta 7 reis, 7 Césares. O anticristo, ele não é apenas o 8º rei, meus irmãos. Ele é um dos 7. Olha o que ele diz. E a besta que era e já não é ela também, o 8º. E é dos 7, e vai à perdição. Quero dizer para vocês que entre os 7 reis, Nero está incluído entre os 7 reis. Entre as 7 cabeças, Nero é uma dessas cabeças. E repito, quando o autor sagrado escrevia, Nero, uma das 7 cabeças, estava morta. Estava no abismo, no Hades. Então veja bem, Nero é uma das 7. O anticristo vindouro, que será o 8º rei, ele também é um dos 7. Por que haverá 8 reis? E por que ao mesmo tempo que haverá 8, o 8º será um dos 7? É exatamente isso, porque o 8º rei, que é o anticristo, ele é um dos 7 que já morreram. Ou seja, são 7 reis, o anticristo é o 8º,
Sendo que o anticristo, que é o oitavo, ele está entre os 7, ou seja, ele já teve uma existência aqui na vida. Entenderam, meus irmãos? Então, para o autor sagrado, o anticristo, ele não nascerá mais. Estão equivocados aqueles que dizem que o anticristo nascerá. Não. De acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo, ele não nascerá, meu irmão. Tá bom? Eu quero dizer isso para você. O anticristo, ele não nascerá. De acordo com o livro do Apocalipse, o anticristo, ele é o imperador Nero, ele é um dos 7 Césares, uma das 7 cabeças da besta do Império de Roma, e sendo ele um dos 7, e que no momento que ele escrevia estava morto, não era, mas que tornaria a subir do Hades, do abismo, ele será o anticristo, que será o 8º rei. Ou seja, para o autor do Apocalipse, o anticristo, quem será o anticristo? O anticristo no passado foi Nero, o primeiro perseguidor da igreja, e o mesmo Nero que foi o primeiro perseguidor da igreja, será também o último a perseguir a igreja. Por quê? Porque este Nero, ele há de ressuscitar, e ele será o anticristo vindouro. Essa é o pensamento, a ideia do nosso autor do Apocalipse, meus queridos, ok? Esta é a ideia dele. Quero só esclarecer uma coisa aqui para vocês, ó. Versículo 11, ó. E a besta que era já não é ela também o 8º, e é dos 7, vai à perdição. A perdição aqui é o lago de fogo. Só para você ver como o anticristo é alguém que no momento agora está no Hades, seu espírito está lá, mas que ele já existiu, é que quando a gente chega lá no capítulo 19, eu quero que você preste bem atenção, olha o que vai acontecer com o anticristo, com a besta, que era, não é e tornará a subir. Olha o que vai acontecer com ela aqui, ó. Apocalipse 19, ó. E vi a besta, ó, a besta que é aquela que era, não é e que tornará a subir do abismo, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e os seus exércitos. Ó, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Ó, estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui é a minha pergunta, meu irmão: por que é que a besta e o falso profeta não são lançados no abismo, no Hades, conforme todos os homens são lançados, todos os ímpios? Sabe por quê? Porque eles já tiveram uma vez lá no Hades. Repito, o anticristo, a besta e o falso profeta, estes 2 serão lançados no lago de fogo, que é o lugar do suplício eterno dos ímpios. Mas você sabe por que eles serão lançados logo no lago de fogo? É porque eles já tiveram uma passagem pelo abismo. Os 2. Ora, se os 2 já tiveram uma passagem pelo abismo, é porque já tiveram uma existência. E sobre a existência do anticristo está claro que ele já, o autor diz bem claramente, ó, era, ou seja, existiu, não é, não existe mais, tornará a existir. O autor sagrado, ele diz isso bem claramente, meus irmãos. Tá bom? Então, mesmo se deduz para o falso profeta, será também alguém que já existiu, está no abismo, subirá também do abismo. Aqui sobre o falso profeta eu estou especulando, sobre o anticristo não, sobre o falso profeta eu estou especulando. Por quê? Porque tal como o anticristo, a besta, o falso profeta, ele não é lançado no abismo na vinda de Cristo, ele é lançado no lago de fogo. Ok? Então o fato de, pelo menos para o anticristo, a besta, não ser lançado no abismo, mas ser lançado no lago de fogo, isso prova que ele é alguém que já existiu. Como ele existiu e está no abismo, não faz mais sentido ele morrer e ser lançado de novo no abismo. Ninguém morre 2 vezes e é lançado no abismo. Pelo menos eu desconheço isso na Escritura.
O ímpio, sim, ele poderá morrer 2 vezes, no caso do anticristo, mas para o inferno, para o abismo, ele só irá uma vez. Ele foi, lá ele está, e de lá ele subirá. Você lê em Apocalipse 11:7, aí você vem para Apocalipse 17:8, versículo 11 também, a mesma cena do anticristo subindo do abismo, e ele irá à perdição, e a perdição aqui é o lago de fogo. Ele será lançado no lago de fogo, tá bom, queridos? Então eu estou dando aqui para você a visão clara sobre o anticristo. Se você não sabia qual era a nacionalidade do anticristo, você fique sabendo que, à luz do livro do Apocalipse, vou repetir para você, à luz do livro do Apocalipse, o anticristo, ele é um romano, ele é um dos Césares de Roma, que já existiu na história, a saber, Nero. Quando vou citar algumas obras. O livro Ascensão de Isaías, no capítulo 4, ele associa o anticristo, que lá chama de Beliar, com Nero, e diz: e desde a altura dos céus Beliar descerá, na forma de um rei ímpio, de um matricida, assassino de sua mãe, e que tirou a sua própria vida. Então você vê que, de acordo com o livro Ascensão de Isaías, é um escrito ali do 2º para o 3º século, o anticristo será o imperador Nero. Veja que ele compartilha da ideia do autor do Apocalipse. Ok, meus irmãos? De uma forma ou de outra, a igreja primitiva, ela identificou o anticristo com Nero. Quer uma tradição dissesse que Nero tinha morrido e ressuscitaria, quer uma outra tradição dissesse que não, que ele não teria morrido, ele teria fugido e em tempos posteriores ele voltaria, como sendo o anticristo. Quer seja uma, quer seja outra, era comum entre os pais da igreja, muitos dos pais da igreja, literatura também daquela época, dizia que o anticristo, ou eles associaram o anticristo com Nero. Ou seja, Nero, ele voltaria à testa de um exército parta, porque ele fugiu para lá, ou a outra tradição, que parece-me que é a mais antiga, compartilhada aqui no livro do Apocalipse, é que Nero, de fato, ele teria morrido, ele teria perdido a vida, mas ele ressuscitaria dentre os mortos, e seria o anticristo vindouro. Ok, meus irmãos? Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo, tá bom? Se você gostou, compartilhe. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.